gathered in the upper room, all praying in His name. Baptized with the Holy Ghost, and power for service came. Now what He did for them that day, He'll do for you the same. I'm so glad that I can say I'm one of them. I'm one of them. One of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Hallelujah. One of them. I'm one of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Though these people may not claim to be or boast of worldly fame, they have all received their Pentecost, baptized in Jesus' name, and they're telling now both far and wide His power is yet the same. I'm so glad that I can say I'm one of them. I'm one of them. I'm one of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Hallelujah, one of them. I'm one of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Cumprimentamos a todos os nossos amados irmãos na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A partir de agora estamos começando mais uma programação de fé, com o objetivo de levar ao coração dos filhos de Deus mais uma porção da Santa Palavra, com o objetivo de trazer o conhecimento de Deus para o povo de Deus, enfim, para a humanidade de um modo geral, não é? Aquilo que Deus tem nos dado e que sempre está dando, então nós vamos repartindo uns com os outros e também adorando a Deus na beleza da sua santidade. Então nós vamos orar nesse momento. Grande e soberano Deus, Pai de toda bondade e de toda graça, no nome santo e precioso de Teu Santo Filho, Jesus Cristo, nós estamos outra vez reunidos ao redor da Tua Santa Palavra, Senhor. Primeiramente, pedimos perdão por todos os nossos pecados, nossos erros, e agradecemos ao Senhor pela vida, pelas bênçãos e pela paz. E agora pedimos a direção do Senhor para mais esse trabalho, para mais este culto, que o Senhor possa receber a nossa adoração, a nossa atenção, o nosso louvor, Senhor Deus. E que também os Teus filhos sejam mais uma vez abençoados pelo Senhor. Tudo isto pedimos e Te agradecemos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém. Graças a Deus. Muito bem, amados. Estamos com a Bíblia aberta no livro de Jó, capítulo 38, e nós leremos a partir do versículo 1, talvez até o verso 7, não é? Lembrando ainda em tempo que nós estamos estudando o livro de Jó mesmo, gravando o livro de Jó, não é? E só que hoje será assim uma exceção que nós vamos ler aqui neste culto. Mas você pode também acompanhar todos os capítulos lidos na íntegra do livro de Jó. Bom, enquanto os irmãos encontram a Escritura, nós queremos lembrar que esta programação tem o objetivo, aliás, tem a gentileza da igreja que está em Santa Bárbara do Oeste, na Rua Romênia 212, no Jardim Europa. E também a igreja que está na cidade de Campinas, no Parque Residencial Shalom, na Rua Geraldo Gonçalves Dias, número 130. Os dias e horários dos cultos e também o nosso WhatsApp estão aqui na descrição do vídeo, né? Então, se você precisar entrar em contato conosco ou se desejares fazer-nos uma visita, então você pode se informar melhor aí na descrição. E agora nós vamos então à leitura bíblica, como nós já anunciamos, Jó capítulo 38 e versículo 1. Depois disto,
O Senhor respondeu a Jó de um redemoinho, dizendo: quem é este que esquece o conselho com palavras sem o conhecimento? Agora cinge os teus lombos como homem, e perguntar-te-ei, e tu me ensinarás. Onde estavas tu quando eu fundava a terra? Faze-me saber se tens inteligência. Quem lhe pôs as medidas, se é que o sabes? Ou quem estendeu sobre ela o cordel? Sobre que estão fundadas as suas bases? Ou quem assentou a sua pedra de esquina? Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam, e todos os filhos de Deus jubilavam? Ou quem encerrou o mar com portas, quando este começou e saiu da madre? Vamos parar aqui, não é? Nós iríamos até o 7, chegamos até o verso 8. Agora nós vamos aqui para a mensagem que está em estudo, que está em apreço, que é a mensagem pregada pelo profeta de Deus, William Branham, que é Por que tiveram que ser pastores? Então vamos aqui a partir do parágrafo 96. A primeira vez que anjos cantaram numa celebração foi no céu. Se você buscar Jó 38, 7. Assim como vejo que alguns de vocês estão anotando, quando Deus pela primeira vez planejou fazer sua primeira criação, a terra, Jó era um grande sábio, homem, e ele tinha toda classe de sabedoria. Ele disse: quando vou aos mercados e os príncipes jovens, eles todos se inclinam ante mim e desejam um momento de minha sabedoria. E ele não podia entender por que ele tinha que ser tratado dessa maneira. Então, Jó já havia questionado muito ao Senhor por que razão ele estava passando por aqueles momentos tão difíceis, não é? Então o Senhor resolveu responder para ele e respondeu-lhe com essas perguntas, não é? Porque diz aqui o profeta de Deus que Jó era um grande sábio e que as pessoas, os príncipes, vinham a ele para buscar sabedoria. E então Deus estava querendo, vamos dizer assim, num português popular, né? Deus estava colocando Jó no canto da parede. Se você é tão sábio, Jó, ensina-me estas coisas que eu estou te perguntando, não é? Vamos aqui ao 94. E então Deus lhe perguntou, disse: cinge-te como homem, porque eu vou descer para falar contigo. E quando Deus desceu num torvelinho, ele disse: Jó, onde estavas tu quando eu pus os fundamentos da terra? Quando as estrelas da manhã cantavam juntas e os filhos de Deus se rejubilavam, onde estavas tu então, Jó? E ele murchou naquele tempo. Aonde estavas tu? Então, quer dizer, quando o Senhor Deus perguntou essas coisas a ele, ele se calou naturalmente, ele murchou, aqui diz o profeta, justamente porque mesmo sendo um homem temente, e isso nós devemos tirar uma lição para cada um de nós, né? Claro que nós devemos tirar uma lição disso. Jó era um homem temente, um homem louvável por Deus, um homem reto, que se apartava do mal, mas no momento que Deus quis prová-lo, para provar a Satanás, que é o inimigo de Deus, que Jó era um homem verdadeiro, então quase que ele não estava passando nas provas,
porque ele começou a questionar a Deus. Por que, Senhor? Né? Ele, em outros capítulos anteriores, ele disse: eu sou inocente, e por que estou passando por isso? Então, chegou o momento de Deus descer e falar com ele. Então, como nós somos cristãos, nós somos crentes, nós devemos tomar essas coisas como lição para nós, não é? Mas vamos em frente aqui. Veja, a primeira vez que anjos cantaram numa celebração foi no céu. Porém, a primeira vez que eles cantaram na terra foi a pastores, no nascimento de Deus Emanuel na terra. Os primeiros seres humanos que jamais hajam ouvido a anjos cantar foram pastores humildes. Quando nós tomamos nossas mulheres com faces pintadas e cabelos cortados, usando shorts e vestidas com algum tipo de vestimenta na igreja, e fazemos com que se ponham ali e cantem como algo, e então pensamos que Deus tem que ouvir isso. Ele tem anjos no além, os quais podem entretê-lo desde antes que ele fizesse algum ser humano. Vai ali fora e vive, e usa roupas que são abomináveis ante Deus. E como pensa você que seja isto de Deus? Você diz: bom, eu pertenço a... Ele falou uma coisa aqui que eu achei interessantíssima e eu gostaria de repartir com os irmãos, não é? Umas linhas atrás, aqui lidas agora de pouco, ele disse assim que Deus tem anjos lá em cima para cantar, para entretê-los. E eu fiquei meditando enquanto estava terminando o parágrafo, fiquei meditando nisso. Por que é que nós cantamos na igreja nossos louvores? Eu nunca tinha pensado nisto, falo verdade, né? Confesso, nunca tinha pensado nisso. Por que motivo nós cantamos na igreja? Seria para expressar o nosso emocional, a nossa alegria, para nós mesmos, para os demais irmãos? Não. Nós cantamos então na igreja para entreter a Deus, para alegrar a Deus. Olha isso como é tremendo, não é? Isso a gente aprende somente ouvindo palavras de um profeta de Deus mesmo. Onde estavas tu quando eu pus os fundamentos da terra? Diga-me, onde os firmei eu? Onde está o eixo no qual eles giram? Aonde estavas tu então? Você crê que Deus nos tem que perguntar por algo de nossa sabedoria? Nossa sabedoria é tonteria para Ele. Ele faz o que Ele diz que fará. Agora, note, Deus está preparando-se para fazer outra criação. Ele está criando terra mortal, vida mortal. Anjos cantavam no céu, porém aqui Ele está criando uma vida nova, vida eterna para o homem. E Ele está cantando a seus súditos através de anjos. Vou parar um pouquinho aqui, não é? Quer dizer, lá quando Ele fez as perguntas para Jó, Ele estava criando, o profeta está dizendo aqui, Ele estava criando uma criação humana, terrena, e Ele pôs os anjos para cantar. Agora, Ele disse aqui para nós, em Jesus Cristo, Ele estava preparando para criar uma criação imortal, um mundo imortal que permanecesse e que permanecerá para sempre. Olha isso, como é muito mais sublime do que antes
da primeira criação. Sobre a terra, não no céu. O céu tinha vida eterna, vê? E o canto, eles cantaram aos céus quando a criação mortal veio. E aqui a criação imortal está vindo. E agora eles cantam às pessoas terrenas. A primeira vez a pastores, surpreendente. Não é assim? Quer dizer, não é muito maravilhoso, não é surpreendente? Ele tem começado uma nova criação, que era uma criação de si mesmo. Deus foi feito carne e habitou entre nós. Isto é, a Bíblia disse, no princípio da criação de Deus, Deus foi criado na forma humana, em Jesus Cristo. Seu Filho, Deus morou, Ele construiu seu tabernáculo de carne e osso, e Ele viveu neste tabernáculo, Deus Emanuel, Deus conosco. Ele construiu sua casa para viver nela, para que Ele pudesse refletir sua palavra a seus súditos através disso. Você sabe o que é Deus ao ver a Cristo? Quer dizer, não é uma pergunta que ele fez aqui, não é? Terminou o parágrafo com um ponto final, ele diz: você sabe o que é Deus ao ver Cristo? Aleluia! Recorde, sempre há cânticos ao nascer um rei. Quantos sabiam disto? Seguro que o sabiam. Agora, pois, não crê você que se este rei houvesse nascido ali, uma mulher haveria vindo correndo a uma catedral em algum lugar e dito: preparem-me uma cama rápido e consigam-me os doutores, porque eu vou trazer a Emanuel à terra. Uma mulher pobre, saída de Nazaré, a mais baixa cidade, a mais baixa que Tucson ou que as demais delas, e no entanto essa pequena mulher vem correndo ali ao grande sumo pontífice e diz: eu vou dar à luz a Emanuel. Talvez a haveriam lançado no cárcere, se ela tivesse vindo lá no Sinédrio dizer ao sumo sacerdote: eu vou dar à luz a Emanuel. Talvez eles a tivessem lançado no cárcere. Certamente que o haveriam feito. De tal heresia como essa, sendo trazida entre sua gente, ele não haveria aceitado tal coisa, nem tampouco o haveria aceitado hoje. Não seria possível aceitar hoje também, não é? Porém, de todos os modos, está acontecendo exatamente o mesmo. Note, tem que haver cânticos. Reis não haveriam cantado a ele. As pessoas não haveriam cantado a ele porque não creram nele. E essa é a razão. Aqui vem isto, você bem pode certificar-se disto. Então, eu estou entendendo aqui sobre aquela ponderação que nós fizemos há pouco atrás, que por que nós cantamos aqui, não é? Agora nós cantamos, naturalmente, para entretê-lo, para louvá-lo, para magnificá-lo, porque agora nós sabemos que Emanuel é nascido. Só que deve se fazer de uma forma digna, né? Porque ele disse sobre a veste das pessoas, sobre a maneira que as pessoas se apresentam na igreja para louvarem, para adorarem, e também que tipo
de louvor, que tipo de adoração que pode ou não ser aceitável por Deus, tudo isso tem que ser observado, não é? O tipo de adoração que nós cantamos, de cântico, que pode ser aceito por Deus ou não. Pode certificar-se disso. Essa é a razão pela qual as pessoas se envergonham de louvar a Deus. Hoje estão envergonhadas de Cristo. As grandes catedrais não celebrariam o batismo do Espírito Santo, pois estão tão firmados em suas maneiras eclesiásticas que eles não o recebem. Deus vai encontrar alguém pelo qual ele possa receber louvores. Ele é capaz de levantar filhos a Abraão dessas pedras, como cito João de novo. Note, seus súditos devem cantar a ele, e seus súditos então eram seus anjos, e eles eram seus anjos, e eles cantaram a seus pastores, os quais iam tomar sua mensagem. Quem deve ouvir isso primeiro? Certamente seus súditos. Esses são os que ouviram o cântico do rei primeiro, e seriam seus súditos, e que eram seus súditos, um pouco surpreendente, não é assim, irmãos? Quer dizer, é um pouco surpreendente, não é? Os súditos do rei. Mas não foram seus clérigos, não foram os teólogos, isso é correto, não foram as pessoas denominacionais, não, foi a pastores. Por quê? Porque havia nascido uma ovelha. Isso não é tremendo? Não é maravilhoso? Nós vamos encontrar lá no Apocalipse, acho que é Apocalipse 5, não é? Se eu não estiver enganado, que quando João chorou, porque não havia ninguém que fosse achado digno de abrir o livro que estava selado com 7 selos, então o ancião lhe disse: não chore, João, eis aqui o leão da tribo de Judá, que morreu e venceu e abrirá o livro. Então, por que o rei, o leão? Porque o leão é o rei, não é? O leão é o rei da selva. Então a tribo de Judá tinha como seu símbolo o leão. Então o ancião disse: aqui está o leão, o chefe da tribo de Judá, o poderoso, que vai abrir o livro. E quando João olhou, o que ele viu? Ele viu um cordeiro, né? Então olha isto aqui como não é tremendo. Então quando eles chegaram lá, porque havia nascido uma ovelha, havia nascido um animal ovelha, cordeiro, né? E assim por diante. Uma ovelha, essa era a razão. Vê, seus súditos o ouviram, os quais Deus sabia que haviam de ser. Deus mandou sua mensagem àqueles que haveriam de crer. Ele é toda sabedoria. Ele sabe onde mandar sua mensagem. Quem crerá nela? O mais alto do céu envia aos homens mais baixos da terra. Aleluia. Jesus disse em Mateus 5: bem-aventurados são os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Maria, se você está anotando essas escrituras, essa é Mateus 5. E se você está anotando escrituras, isso é o que tenho escrito aqui. São escrituras.
Maria disse em Lucas 1:52. Quando ela foi ungida com o Espírito Santo sobre ela, ela disse: Ele tem exaltado os humildes. Lucas também disse às pessoas comuns: lhe ouviram de bom grado. Deixa eu ver se eu não li aqui a expressão, não é? Eu acho que a expressão deve ser diferente. Vamos repetir, porque eu gosto muito de observar os detalhes. É o parágrafo 106, não é? Lucas também disse, agora abre aspas, as pessoas comuns lhe ouviram de bom grado, fecha aspas. Então isso foi o que Lucas disse, que as pessoas comuns lhe ouviam de bom grado, não é? Fecha aspas. Não os eruditos, os teólogos, os doutores da lei e da divindade, porém as pessoas comuns o ouviram de bom grado, gente humilde. Através das Sagradas Escrituras, a mensagem de redenção tem sido dada por pastores e através de ovelhas. Olha que coisa maravilhosa, pastores e ovelhas, não é? É certo que o pastor de uma igreja, falando no sentido literal mesmo, é também uma ovelha, porque o Senhor Jesus Cristo é o nosso sumo pastor das nossas almas, é o sumo pastor das nossas almas. Eu acho que foi São Pedro quem disse isso, que o Senhor Jesus Cristo é o sumo pastor das nossas almas. Então, o pastor literal na igreja, ele é uma ovelha também. E o pastor de nós todos é o Senhor Jesus Cristo, que é o nosso sumo pastor. Mas o pastor literal é um tipo do pastor sumo, que é Cristo, não é? Ele é um tipo e ele também é um mordomo para cuidar da propriedade de Deus. Portanto, ele é um servo de Deus, com aquela incumbência de cuidar de suas ovelhinhas, de seus rebanhos, não é? Amém. Parágrafo 108. Agora estou chegando ao final porque está se aproximando o tempo de encerrar. Estou passando por muitas escrituras para poder levá-los a este pensamento. Através de todas as escrituras, a redenção tem sido representada através de pastores e ovelhas. Isto é correto. Estamos todos de acordo com isso. Por quê? Porque isso é sombra e tipo. E qualquer... Se eu nunca houvesse visto a minha mão e eu olhasse aqui embaixo a sombra, quer dizer, olhasse na sombra da mão, não é? E minha mão e eu visse que tenho 5 dedos, eu saberia que estava refletindo o negativo, estava refletindo ao positivo, e por isso é que a mensagem sempre vem. Aqui tem uma reticências, diz redenção, não é? Por ovelhas, porque Deus, o próprio princípio, e era através de ovelhas e por pastores, pelo qual ele se revelava a si mesmo. Todas eram sombras e tipos. E é bom também salientar um detalhe muito importante aqui. O apóstolo São Paulo disse na carta aos Hebreus que o sumo sacerdote, que é o pastor, não é, da igreja, ele é dotado das mesmas fraquezas dos demais, das quais também são dotados os demais irmãos, membros e ovelhas e assim por diante, não é? O sacerdote, que é o pastor. Então, ele oferece sacrifício pelo povo e por si próprio, o pastor,
não é? São Paulo disse isso na carta aos Hebreus. Ele oferece sacrifício para o povo e por si próprio. E também tem um detalhe, e ele está posto ali para se compadecer dos fracos e errados. É muito importante isso, pensar nessas afirmações, não é? E aí ele continua, São Paulo continua e ele diz: e ninguém toma essa honra para si, a não ser aquele que foi chamado como Arão. Então é bom nós pensarmos nesses detalhes, que alguém pode dizer assim, se aquele fulano é pastor, eu também posso ser. Se você se tentar ser um pastor sem ser chamado por Deus, como Deus chamou a Arão, você pode sofrer um desastre espiritual. Você não vai conseguir chegar ao final da sua jornada com esse objetivo. É muito importante pensar isso. São todos iguais, são humanos. O sacrifício tem que ser oferecido pelos crentes e pelo pastor. Também ele mesmo faz isso por si e pelos outros. Mas ninguém pode tomar para si essa honra, a menos que seja chamado por Deus, como Deus chamou Arão, né? E como já está dando ali a hora, eu vou parar aqui no parágrafo 110. E se o Senhor permitir, nós prosseguiremos então daqui em diante, até o término da mensagem, não é? Agora nós vamos ter um minuto de oração. Grande e soberano Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, humildemente agradecemos ao Senhor por este privilégio de podermos estar reunidos ao redor da Tua Santa Palavra e cada dia aprendermos mais uma pequena porção da mesma, Senhor. Agradecemos pela vida, pedimos a bênção, a saúde, a cura divina em favor de todos, a paz, a harmonia nos lares, o sossego, o descanso, ó Deus, na palavra, que nossas almas possam estar descansadas na palavra, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, pedimos estas bênçãos e te agradecemos, agora e para todos sempre. Amém, amém, Jesus. Graças a Deus. Assim, meus amados irmãos, aqui estamos chegando ao final. Fiquem todos na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo. E se Ele permitir, nós voltaremos a estar juntos novamente em nossa próxima programação. Fiquem todos com Deus. Amém.